Em nome de Jesus. Amém. Amém. Legal. Estamos aí na reta final, antes do cativeiro. A gente viu a nação do norte, Israel. Vamos chegar. Boa noite. Vimos o reino do norte de Israel, o que aconteceu com eles, como é que foi a sucessão de reis e como é que eles tinham se desviado. Vimos no sul que houve até certo ponto aí uma vontade de buscar Deus, mas que também se desviaram, e pior do que havia antes. Aí Deus falou, não, agora chega, deu. Né? E hoje em Jerusalém a gente vai estudar essa transição para o cativeiro. A gente vai ver que existem dois momentos diferentes do norte e do sul. São cativeiros diferentes, né? A Síria ela agia de uma forma e a Babilônia agia de uma outra forma com relação aos escravos, ou aquelas pessoas que eles dominavam, as nações dominadas. E a gente vai estudar um pouquinho isso, como é que Israel reinou do norte, como é que o reino do sul, o que aconteceu com eles e o que os profetas profetizavam. E é interessante ver como é que Deus sempre buscava alertar o povo, puxar ele de volta, chamar a atenção do povo, e o povo de alguma forma fechava os ouvidos e simplesmente ia tocando o barco, né? Então, lá no nosso livro, eu vou pegar duas lições ao mesmo tempo hoje, tá? A gente vai passar hoje a 21 e a 22, porque só uma dessas lições não há necessidade de a gente ter que parar tanto tempo só em uma delas, né? Vamos passar as duas, primeiro a 21 e depois a 22. Primeiro a gente vai ver então o cativeiro do Reino do Norte. Em 2 Reis capítulo 17, 2 Reis capítulo 17, versículo 5 e 6. 2 Reis 17, versículos 5 e 6. Primeira vez. Versículos 5 e 6, 2 Reis, capítulo 17. Diz assim: o rei da Assíria invadiu toda a terra e, chegando a Samaria, sitiou-a por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e a deportou. E deportou Israel para a Síria. Eles os fez habitar em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor, e nas cidades dos Medos. E nas cidades dos Medos. Significa que eles foram espalhados em vários lugares. Oi? É dos Medos ou Medos? Medos. Mas aqui está com letra minúscula? Mas também é minúsculo. Sim, mas pode ser em letra minúscula, não quer dizer. Brasileiro, português é letra. Medos. Não, Se fosse É um povo. cidade. Seria a Média, né? A Média ficava próxima à Pérsia. Então era um reino. Os Medos eram um reino, né? E depois os Medos eles se unem aos persas e se tornam então o Império Medo-Persa. Mas quem não conhecia realmente parece que se eu juntou com medo, né? achei estranho, assim. Os Medos. Então era a média, Média era uma região. E aí as pessoas que moravam lá eram os Medos, né? E então eles foram espalhados em algumas cidades da Média, certo? Então ali acabou a história da Síria, né? Da história de Israel. Veja agora nos versículos 24, capítulo 17, versículo 24. Ele diz assim: o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, o rei da Síria, a Síria tinha essa forma de dominação. Eles tiravam as pessoas daqui, levavam para outro lugar, e pegavam povos de outros lugares e colocavam aqui. Então,
eles confundiam um pouco a cultura, né? Miscigenando a cultura, você enfraquece o povo que você está dominando para você poder governar sobre eles, para eles não se levantarem contra você. Então você tira os líderes, você tira os reis e mistura então as nações para você poder dominar sobre elas. Era a forma de dominação da Assíria. Uma estratégia de guerra, né? É uma estratégia. Já a gente daqui a pouco vai ver a Babilônia já agir diferente. Mas a forma da Assíria agir era justamente essa. Então, tanto tira daqui e põe para lá, quanto pega outros povos de fora e implanta nesse território daqui. Veja o que acontece então na sequência, esse mesmo capítulo, versículo 30 em diante. Os de Babilônia fizeram Sucote, né, Benote, que era o deus deles, né? Os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os Sefarvitas queimavam seus filhos no fogo de Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Difícil de ver. O que acontece? Então, esses povos que tinham sido trazidos para Samaria e Reino do Norte, Israel, eles começaram a adorar os deuses das terras deles. Trouxeram os deuses deles e começaram a adorar os deuses que eles estavam acostumados, inclusive com sacrifício de crianças. Veja que coisa assim mais horrenda, né? Isso está lá no versículo 31, né? Os de Tartaque, os Sefarvitas, né? Queimavam seus filhos no fogo. Adrameleque. Adrameleque era esse deus, essa entidade, né? Isso é até o versículo 34. Continua então no 32. Temiam ao Senhor, mas dentre os povos constituíram sacerdotes dos lugares altos, os que exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, o que acontece? Eles tinham Deus Todo-Poderoso, Javé, o Criador, né? Eles tinham ele como mais um, tá? E mais tinha todos esses outros deuses que vieram lá de fora, que vieram lá da Babilônia. Então, pensa, né, um deus importado lá de longe, e tudo bem, servia-se tudo, fazia-se tudo, e o Deus de Javé era mais um, que estava lá no meio, certo? Só que aí o versículo diz, 34, né, até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo seus estatutos. Significa que eles acabaram não temendo a Deus, porque se eles realmente temessem a Deus, eles não iam deixar essa idolatria toda acontecer, né? Então, simplesmente, Reino do Norte se tornou uma mistura de religiões, que é algo assim incrível, né? Essa mistura toda, a Samaria toda ficou essa confusão religiosa. Daqui, gente, vai sair então os samaritanos, que tão mal falados na época de Jesus, tá? Quando Jesus ele tinha que passar pela Samaria, né, geralmente havia os judeus do sul, que se achavam os judeus puros, né, geralmente eles olhavam para os samaritanos com um desprezo muito grande, porque os samaritanos justamente era esse povo misturado, e eles diziam, esse povo é amaldiçoado por Deus. Porque eles desobedeceram a Deus, Deus trouxe outros povos para cá, eles se misturaram aí, então esse povo é um povo amaldiçoado. Eles eram considerados como animais, eles eram como cachorro, e cachorro na cultura judaica, eles eram desprezados, realmente, eles eram de segunda categoria, certo? Quando Jesus então passa pela Samaria, o que acontece? Jesus ele desprezava os samaritanos? Não.
Ele quebrou todos os preconceitos. Quando ele senta no poço e vem uma samaritana falar com ele, em primeiro lugar, mulher já não falava com homem, nem homem falava com mulher. Primeira questão. Segunda questão, ainda mais uma samaritana, ele sendo judeu, falando com uma samaritana. Mais uma barreira quebrada. E ainda falando do que? De salvação. Só que ela estava tão confusa, porque os samaritanos, a religiosidade deles estava tão confusa, que ela chega e diz, olha, os nossos antepassados dizem que a gente deve adorar nesse monte, próximo de Samaria. Já vocês, judeus, dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. E agora, você que é um profeta, me diga, o que é certo? E aí, qual é a resposta de Jesus? Né? Virá tempo, e eis que já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é aqui, não é ali, mas é a nossa conduta diária, a nossa adoração em espírito e em verdade. Né? Então, a gente pode ver nela essa expressão de confusão, porque eles estavam completamente confusos. A religiosidade deles era uma religiosidade confusa, por causa desse histórico deles. Mas agora a gente entende um pouco melhor a situação de Jesus e a conversa dele. Né? Quando Jesus vai citar, por exemplo, o bom samaritano, a parábola do bom samaritano todos nós conhecemos, né? Passou o sacerdote, passou o levita e não ajudou o rapaz. Passou um samaritano, que era a segunda categoria, que era o povão, era aquele povo amaldiçoado por Deus. Quem teve misericórdia para com o cara ferido? O samaritano. Então Jesus pega os samaritanos com uma pedra no sapato deles, né, e coloca, parece que usa essa pedra e coloca no sapato do judeu só para dizer, olha aqui, ó, vocês se acham tão santos, vocês se acham melhores que os samaritanos, mas olha, tem um samaritano aí que a atitude deles está bem mais avançada do que a de vocês. E tanto é que daí quando tem essa questão lá da samaritana no poço, ela se converte, ela chama Jesus para dentro de Samaria e várias pessoas creem em Jesus, creem que ele é o profeta prometido de Deus, porque eles tinham um certo conhecimento sobre a religião judaica. Claro, eles eram vizinhos ali e era um povo misturado, né? E eles reconheceram que Jesus era o profeta prometido por Deus lá do Antigo Testamento. Então, só para a gente entender um pouquinho mais o que é Samaria, o que acontece, e agora a gente entende um pouco melhor a história de Jesus e as indas e vindas, quando ele ia da Galileia para Jerusalém, Galileia, ele atravessava sempre o território de Samaria, que era esse território dessas pessoas que tinham sido implantadas lá por causa de Israel, que foram desobedientes e tal, né, que a Síria implantou ali. Beleza? Muito bem. Vamos ver o que os profetas lá no Reino do Norte pregavam. Oséias capítulo 13, versículos 1 a 4. Oséias é daqueles profetas pequenininhos, né? Tem os profetas grandes, né? Que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aí vem Oséias. Vem depois de... Primeiro profeta menor. Primeiro profeta menor, pequenininho, depois de Daniel. Oséias, capítulo 13. Capítulo 13, último... Não é o último, mas é 13. É o penúltimo capítulo, versículo 1 a 4. Veja só o que Deus fala para o povo do Reino do Norte, a Síria, Reino de Israel, né? Quando Efraim falava, tremia-se, era exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora multiplicam pecados e da sua prata fizeram imagens de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, toda obra de artífices. Disse deles, oferecem sacrifício humano e beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como a fumaça que sai pela janela. Todavia, eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Aqui ele está acusando aquela idolatria que a gente falou dos 2 bezerros de ouro. Ele fala, vocês estão beijando o bezerro de ouro. Ele também acusa aqui sacrifício humano. Os homens que sacrificam.
gente, chegou uma situação assim paupérrima, né? Na questão de religiosidade no Reino do Norte. Veja só agora o versículo 14:1. Olha só que lindo. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caído. Essa situação religiosa tão decaída e Deus falando, volta Israel, volta, porque pelos teus pecados tens caído. Eu fico pensando, que Deus é esse? A gente sempre pensa, não, porque Deus é Deus de ira, e também é. A gente sabe que até pegou o povo e levou ele embora, né? Só que antes disso, ele vai lá e com muito amor chama de volta, ele chama de volta. A própria história de Oséias é uma história muito linda de amor de Oséias, né? Ele é levado a casar com uma prostituta, como símbolo de um povo que está se desviando, se prostituindo com outros deuses. Ele vai lá e resgata ela. E ela volta para a prostituição, ele volta e compra ela de novo. Então, Deus chamando a atenção, gente, vocês estão sendo esse povo. Eu puxo vocês de volta, mas não tá surtindo efeito, né? Mas é interessante que Deus pega assim profetas como ele, como outros, que o povo na época não acredita, é como se fosse um coitadinho, né? Ele sempre pega um profeta que não tem influência nenhuma e que deve ser lá um cara, e ninguém dá bola, mas às vezes é isso que Deus quer provar. Vocês têm que ouvir os humildes, os pobres, os mais... Porque se Deus pusesse um rei profeta, acho que todo mundo ia ouvir, né? Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, porque Deus vai falar com o Reino do Sul. Ele falou, ó, eu fiz isso, vocês não me ouviram. Eu fiz aquele outro, vocês não me ouviram. São tudo eventos naturais, como Deus fala através da natureza. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas como Deus chama a nossa atenção muitas vezes de coisas assim muito naturais. E aí o profeta diz, olha, Deus fala, olha, eu fiz isso, vocês não ouviram. Fiz aquele outro, vocês não ouviram. Vamos chegar daqui a pouco. Amós 4. Vai lá em Amós, capítulo 4, versículo 6. Isso também é palavra para Israel, Reino do Norte, né? Amós, capítulo 4, versículo 6. É justamente esse texto, desculpa, é para Israel, Reino do Norte. Olha só o que Deus fala. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. Limpeza de dentes, dente limpo significa que não sujaram porque não tinham o que comer. Então o dente ficou limpo, né? Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu se secou. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pelo gafanhoto. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha só, vamos entender esse texto. Deus diz, olha, eu tirei o alimento de vocês, eu fiz chover sobre uma cidade e outra não, eu provoquei vocês, para vocês se arrependerem. Poxa, mas por que isso está acontecendo? Né? As pessoas deveriam começar a pensar, poxa, mas se todas essas coisas estão acontecendo, e ele falou, ó, fiz vir coisas que eu fiz vir sobre o Egito, eu fiz vir sobre vocês, para vocês se tocarem.
e vocês não deram bola para mim. Né? Aí a ferrugem, né? A ferrugem na verdade não é a ferrugem que a gente pensa no ferro, tá? Ferrugem era uma doença que dava sobre as hortaliças e tudo mais, né? Que acabava impróprio para consumo. Então ele diz, Deus dando assim sinais, evidências, talvez muito sutis. Eles podiam dizer, mas é um fato da natureza, isso não tem nada a ver, né? Mas Deus falando através de eventos naturais, chamando a atenção do povo, e o povo não se voltava para ele. Então, eu penso um pouco nos nossos dias, né? Como é que Deus está chamando a atenção para ele às vezes? Talvez não é na voz de um grande profeta, na voz de um grande rei, como você acabou de falar, mas o profeta aqui está falando assim, e Deus está falando através do profeta, de elementos muito naturais querendo chamar a atenção do povo. Que era o povo dele, não é nem o povo, era o povo que já tinha sido temente a Deus uma vez. Não era aquela pessoa que não queria saber nada de Deus, mas era aquelas pessoas que já tinham tido uma experiência com Deus. E Deus tentando chamar a atenção deles, e eles simplesmente rejeitando. Aquele versículo que a gente acabou de ler, né? Volta ao Israel. Deus clamando. Israel simplesmente fechou a porta. E daí no final Deus diz, prepara-te, porque você vai se encontrar comigo. Então depois de Israel negar tantas vezes os convites de Deus, aí Deus diz, agora se prepara, agora você vai se encontrar comigo. Então Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de limites, de justiça. Ok? É interessante que ele está fazendo assim, fazer ver as pessoas no fundo do poço, hoje em dia. Muita gente está bem, estou bem, nem clama muito a Deus ou nem ora muito, mas quando aperta mesmo, todo mundo tem tendência a pedir ajuda a Deus, né? Não é o que eu estava fazendo. Estou a tirar tudo, para ver se você. Mas nem assim vão, merece castigo. A questão eu vejo é a seguinte, na verdade, o próprio pecado nos leva a Deus. Deveria. Sim. Tá? Porque a consequência do pecado sempre vai trazer um prejuízo humano. Sempre. O pecado ele vai nos trazer prejuízo humano. As pessoas que vinham buscar a orientação de Jesus, ou vinham buscar porque elas estavam com problemas. Senão, quem vinha buscar Jesus é porque estava enfermo, é porque estava desesperado, estava com um filho doente, estava com sogra, estava com alguma coisa levava ele para perto de Jesus. Então, isso quer dizer que os nossos problemas nos levam para perto de Jesus. Paulo falava no sofrimento, né? Ele também Justamente. falou lá, Jesus, como é que é? Eu vim para os doentes, né? Para quem não para os Justamente. sãos. Sim. Só que o problema aqui era justamente esse, que até no meio da doença, no meio de tanta coisa, Nem se lembrava. eles ainda estavam buscando em N outros lugares a solução dos problemas deles, que não estavam nem se tocando, que era Deus que estava chamando eles. Então, na nossa vida, eu creio muito nisso, que as adversidades da nossa vida deveriam nos levar mais perto de Deus. Tá? Muito bem, então Reino do Norte, entendemos como é que funcionou, Deus falou, não quiseram nada, Deus falou, então tudo bem. A Síria foi lá, tirou, levou lá para perto da Babilônia e acabou incorporando outros povos em Samaria. A gente entendeu ali o contexto de Samaria. Muito bem. Reino do Sul. Reino do Sul a gente viu lá, aula passada, que até vingou um pouco mais, até teve alguns reis que temeram a Deus, mas do mesmo jeito não buscaram a Deus. 2 Reis, capítulo 24 agora. Volta para 2 Reis, capítulo 24, agora a gente vai ver como é que Israel, como é que Judá, Reino do Sul, vai sofrer a mão de Deus. 2 Reis, capítulo 24. Versículo 10 e 11. 2 Reis 24. Bem no finalzinho de 2 Reis.
versículos 10 e 11, diz assim: Nesse tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e a sitiaram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, enquanto os seus servos a estavam sitiando. Tá, só para eu fazer a ponte, né, da Síria para a Babilônia, a ponte é a seguinte, né? A Síria, ela foi disciplinada por Deus também. Nesse período aí, agora, de transição entre a Síria e a Babilônia, vem o papel de dois grandes profetas. Jonas, em primeiro lugar. Jonas prega para Nínive, que é a capital da Síria. Então Jonas vai lá pregar, não queria, mas enfim, foi lá, pregou, e eles se arrependeram. Se arrependeram, então Deus disse, tudo bem, não vou destruir. E não destruiu naquele momento. Mas o povo novamente se desviou, e aí chegou o profeta Naum. Naum já vem pregando a condenação e o juízo de Deus. Ele não vem pregar o arrependimento, ele já vem pregando o juízo de Deus. E Naum, daqueles profetas menores lá do finalzinho também, né? Naum, então já vem profetizando o fim do Império Assírio. E que Deus ia levantar um outro império para fazer justiça, porque eles tinham derramado muito sangue. Tá? Então, esse é o período de transição. Se você quiser ler os profetas que fazem essa transição de Babilônia, do reino assírio para o reino da Babilônia, vai ler lá Jonas e Naum, você vai ter esse período de transição. Né? Deus estende um pouco mais o período de destruição da Síria, porque o rei se quebrantou, se arrependeu, mas depois chega Naum já decretando então o fim do império. E logo em seguida da Babilônia é que vem os persas. Certo. Depois pensa. Ciro. Os gregos. Gregos. Alexandre o Grande. Depois os gregos. Os romanos. Os romanos. Depois os romanos, Acabou. aí quebrou. Aí a Europa ficou dividida. Na verdade, daí a quebra, né, vira dois impérios, né? O do Oriente e do Ocidente. Então a Igreja Católica também se tornou a Igreja Católica do Oriente e do Ocidente, e aí surge então a Igreja Católica Ortodoxa, né? Que pega a Turquia, toda aquela região ali, né? Mas enfim, aí já é outra, a história da Igreja já é no Novo Testamento, já é outra realidade. Muito bem. Então, aqui a gente vê Nabucodonosor então ataca Judá, Reino do Sul, né, toma cativo, só que ele levanta, vamos lá agora no versículo 13 em diante, 24, capítulo 24, versículo 13 em diante. Tirou dali todos os tesouros da casa do rei e despedaçou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor havia dito. Deportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes, 10.000 presos, e todos os artífices e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim Nabucodonosor deportou Joaquim para a Babilônia, e também a mãe do rei, as mulheres do rei, e os seus oficiais, os poderosos da terra. Ele os levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, os artífices e ferreiros, em número de 1.000, todos eles destros na guerra. Levou-os o rei da Babilônia, presos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, a Matanias, seu tio paterno. Ele mudou o nome em Zedequias. Então o rei Nabucodonosor vai para Judá, toma Jerusalém, arranca as coisas principais. A gente vai ver que as coisas principais, que as outras coisas daqui a pouco elas vão ser tomadas, mas as principais ele toma, tira e deporta principalmente quem? O rei, a nobreza. A nobreza, os profissionais, ferreiros, tá? Porque naquela época isso era uma profissão bastante necessária, né? Então os ferreiros, artesãos de uma forma geral, né? E os principais, pessoas ele leva cativos, né? Até 10.000 homens, aqui está escrito, né? Homens valentes, que eram os melhores lutadores. E aí também, do exército, ele leva os melhores homens do exército também, né? Então aí ele pega tudo que é de melhor. E claro, isso faz com que enfraqueça
nação, é outra estratégia de dominação, né? Ele enfraquece o governo local, tira de lá todos os artífices que pudessem fazer ferramentas ou até armas de guerra, então, e leva para o reino dele. Então, leva todo aquele ouro que Salomão tinha juntado. Que era bastante. Na verdade, alguma parte desse ouro já tinha sido levado, tá? Porque os reis de Judá eles faziam alianças, tinha mandado para a Síria já alguma coisa. Egito. Anteriormente, porque para o rei da Síria não invadir Judá, ele fez ali um acordo e já mandou ouro para ele. Então, bastante da coisa já tinha ido. O melhor já tinha ido, já, né? Muito bem. Aí a gente acha, beleza, pegou já o principal, agora o rei pegou um outro, que era da parentela ainda, né? O tio dele, colocou lá como rei, mudou o nome dele para Zedequias e para dar fim à rebelião. Só que esse Zedequias, ele tem uma má ideia. Ele se levanta contra o rei da Babilônia. Não sei como é que pode, né? O que ele tinha na cabeça, como é que ele acha que ele pode enfrentar o rei da Babilônia. Mas ele fez, né? Ele fez. Veja lá no versículo 18. A gente não, peraí. Não. Capítulo 25, versículo 6. 25, versículo 6. Então prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, né, era o nome dessa cidade, onde se pronunciou a sentença contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram na presença dele, e a ele lhe furaram os olhos, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então, a rebelião dele custou caro, né? Ele viu na frente dele os filhos dele sendo degolados. A última imagem que ele tem dos filhos dele sendo degolados, eles furam os olhos deles. Então, imagina a última imagem horrível que ele tem. Mas também, isso era uma lição para todos os outros reis, geralmente era assim, né? Para que ninguém ousasse afrontar o rei de Babilônia, né? Então, enfim, é uma situação bem complicada, né? A gente viu lá os versículos 6 e 7, o versículo 9 e 10. Queimou e o estrago que é feito agora é o estrago que é feito na cidade, olha só. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém. A todas as casas importantes ele queimou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Gente, essa derrubada de muros, ela vai aparecer lá na frente de novo para reconstruir eles. Neemias. A gente tem um livro de Neemias, a gente vai ver, uma das lições vai tratar sobre a reconstrução dos muros. Agora eles são derrubados, queimados, e Neemias, quando ele vem, ele vai ver o quê? Os muros derrubados e queimados, e as casas queimadas. Então ele vai reedificar aquilo que foi derrubado, mas isso daqui a mais ou menos 70 anos que a gente vai ver. Mas então esse Nabucodonosor só mandou destruir por causa desses Zedequias. Se ele não se virasse... Se Zedequias tivesse sido submisso, pago, porque ele parou de pagar os impostos que deveria ter sido pago, ele se rebelou contra, aí não teve mais o que fazer. Foi bastante destruição, foi o templo, que era grandão, e todos os muros, foi toda a cidade destruída, né? Gente, e não faltou aviso. Jeremias, leia o livro de Jeremias, o profeta Jeremias justamente está nesse contexto do rei Zedequias. E ele vai lá e alerta, rei, se submete e tudo mais, e não adianta. Tem um filme até. Nós vimos o filme. O profeta vai. Então, essa questão, a gente vê aqui um lado, agora a gente tem que ver, daqui a pouco a gente vai ver o outro lado quando o profeta alerta, né? Sempre houve, gente, Deus não faz nada que não alerte antes. Eu não sabia. Não tem esse eu não sabia, né? Deus, ele deixa claro. Ele vai cobrar, o que ele nos passa, ele vai cobrar. Mas para nos cobrar, ele vai primeiro nos informar, né? Não tem essa questão de, Deus vai cobrar uma coisa que eu não sabia. Tá, o que você não sabia, ele vai relevar, mas até certo ponto. Mas agora, o que ele te revelou, ele vai cobrar disso, né? E é o que aconteceu com esse rei também. Vamos ver lá agora o versículo 10 e 11, a gente já leu? Não, né? Veja lá
lá no capítulo 25, versículos 10 e 11. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão, já foi. Versículo 11. O mais do povo que havia ficado na cidade, e os que se haviam rendido ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Então agora ele leva mais um resto de gente junto. Tá? Já havia sido levado alguns, agora ele leva mais um bom grupo de pessoas junto. Versículo 12. Porém dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Então ficaram ali alguns camponeses só ficou mesmo aqueles que, né, para cuidar ali, que tinha algumas vinhas plantadas, tinha alguns campos, então fica aí, então fica cuidando, mas o restante do povo levou bastante gente dessa última leva aí. Versículos 13 a 15. Despedaçaram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases do mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Levaram também as caldeiras, as pás, as espivitadeiras, os recipientes de incenso e todos os vasos de bronze com que se ministravam. Tomou também o capitão da guarda os braseiros, as bacias e tudo que era de ouro e tudo o que era de prata. Então aqui a gente vê o resto de coisas que haviam ainda assim, até as colunas de bronze, que vai estar lá no versículo 16, né, que Salomão havia feito. Na entrada do templo tinha 2 colunas de bronze bem grandes. Então aquele bronze é tirado e é levado para Babilônia. Depois, estes elementos são devolvidos. Tá? Eles vão devolver isso aqui. Isso eles levam, lógico, o propósito deles não era devolver. Só que depois, a Babilônia ela é invadida pelos medo-persas. E aí sim, esse novo rei vai acabar devolvendo esses artigos, e eles, nas caravanas que vão estar voltando de novo para Jerusalém, vão trazer isso de volta. Mas de início, agora só para a gente saber, o que tinha lá de bom, o que dava algum valor ali, foi arrancado e foi levado. Derrubaram o templo, depois de arrancar e despedaçar, né, derrubaram o templo e queimaram. Né? Foi o rei que pediu que deixou devolver, foi o Ciro, né? Ciro e depois Dário. Primeiro Ciro assume e depois o rei Dário, dos Medo-Persas. A gente chegou até o 15, chegamos, né? Capitão da guarda, sim. Né? Então, essa é a situação de Judá. Essa é a situação então de Judá, Reino do Sul. Muito bem. O que os profetas eles avisaram? Eles falaram alguma coisa? Vamos ver lá, Miqueias, capítulo 7. Volta de novo lá para os profetas menores, né? Os pequenininhos ali. Perto de Oséias, tem o Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Versículo 2. Miqueias 7, 2. Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação, agora é o tempo da sua confusão. Está falando do Brasil, esse aqui. Está falando do Brasil aqui, parece, né? Está falando aqui de corrupção, de aceitar suborno. Mas reto espinha. Esse cara aqui eu acho que era brasileiro, hein? Enfim, mas o importante é o seguinte, que Deus está vendo isso. As pessoas às vezes agem como se Deus não soubesse das coisas que estão acontecendo. As pessoas às vezes agem como parece que nada acontece.
E a situação de Israel é justamente essa. Judá, Reino do Sul. Eles estavam fazendo, estavam aprontando, mas não estava acontecendo nada. Então, Deus é conosco, né? Eles ainda achando que Deus abençoava eles. Então, a gente tem que ter o temor a Deus, que não quer dizer que eu sou evangélico, que eu sou isso, que eu sou aquele outro, que a minha salvação está garantida, que eu posso sair subornando, que eu posso sair enganando, que está tudo bem. Tá? Porque eu devo zelar pela lei de Deus. Então, nessa época aqui, os profetas, a gente não vai estar lendo tudo, mas se você começar a ler Miqueias e esses outros profetas, eles sempre vão alertar, vocês estão se desviando dos mandamentos. Então, eles sempre estão falando dos mandamentos que Moisés tinha dado. Gente, vocês estão se desviando dos mandamentos, volta para os mandamentos. Pratiquem a justiça de Deus. Eu vejo nos nossos dias isso acontecendo. Tá? As pessoas estão se desviando da palavra, não estão mais praticando a palavra. Se dizem ser tementes a Deus, mas não praticam a justiça de Deus. Uma coisa é você se dizer temente a Deus e praticar a palavra, outra coisa é você só se dizer temente a Deus, mas não praticar a palavra de Deus. Então, o povo brasileiro, eu incluo nisso, a gente precisa de um arrependimento genuíno. Que é o quê? Um arrependimento genuíno de mudança de vida. Mudança de vida, de transformação de mente e de atitude. Então Deus chamando a atenção aqui para a justiça social que estava acontecendo, até a questão do juiz, todo mundo estava sendo corrupto aqui nesse caso, né? Suborno. Agora, versículo 13, mesmo capítulo, versículo 13. Mas a terra será entregue à desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então Deus está alertando, olha, eu vou trazer juízo sobre a terra. Vai ficar desolado. Vão levar embora, vai ficar vazio aqui. É o que aconteceu, a gente acabou vendo. Né? E os profetas tinham alertado isso. Vamos ver agora, só deixa o dedo aqui onde tem esse texto, vai lá para Jeremias, a gente vai ler 2 versículos em Jeremias e depois a gente vai voltar para cá. Jeremias 25. Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele justamente pega esse período de destruição de Jerusalém. Se você for lá ler Lamentações, você vai ver como ele chora, ele fica tão triste em ver Jerusalém naquela situação se perdendo, né? Jeremias capítulo 25, versículo 7, depois o 12. Jeremias 25, 7 diz assim: Mas não me destes ouvidos, diz o Senhor, e me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso próprio mal. Ele diz, olha, vocês não me deram ouvidos, me provocaram com as obras das vossas mãos. Então não é o que a gente fala tanto assim, mas o que a gente faz. Deus estava cobrando aqui a obra, né? Ele não estava falando, vocês estão... Claro, mentir não é para a gente mentir, né? Mas ele falou, as práticas de vocês estão sendo corrompidas. E agora o versículo 12, mas quando se cumprirem os 70 anos, punirei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus castigando, a terra dos caldeus, castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolação perpétua. Então ele já está avisando, a Babilônia também tem os seus dias contados, 70 anos, e deu para eles também. Então, aqui o profeta já está dando uma previsão de aquilo também teria um fim, certo? Ali onde eu pedi para vocês deixarem o dedo, volta lá para Miqueias, capítulo 7, e a gente vai estar concluindo aí com versículos 18 a 20, e com isso eu gostaria de concluir esse estudo. Olha só o que diz lá. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó
a fidelidade, e Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, o profeta Miqueias, que estava alertando o povo contra os pecados, contra aquilo que ia acontecer, ele também diz, gente, mas ainda assim, ele termina com um tom de esperança. Vai ter misericórdia, o Senhor vai nos perdoar, vai ter uma restauração, o Senhor vai resgatar o seu povo. E eu acho tão bonito esses versículos, né? Ele diz que Deus é como o nosso, que perdoa as iniquidades e que esqueces a transgressão da sua herança. Esquece, apaga, né? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em perdoar. Então eu vejo isso, como isso é rico, né? E aí ele diz, tornará a piedar-se de nós, pisará os pés das nossas iniquidades, lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Eu acho que é um dos textos mais lindos de perdão que nós temos na Bíblia, né? Ele vai apagar e vai lançar no mais profundo do mar a nossa transgressão, nossos pecados. Então, com essa esperança, ele termina a profecia dele. E aí nos próximos estudos a gente vai ver, então, o que é essa esperança? Que ela realmente se cumpre. Claro que a gente sabe que parte disso também é profético em Jesus. Nós temos aí a total perdão de Deus, né? A gente sabe que grandes desses... Se você for ler Miqueias mesmo, ele vai ter muitos textos proféticos. Um deles é lá, Miqueias 5:2, né? Mas tu, Belém, Efrata, posto em pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel e tudo mais. E aí a gente vai ver que Jesus justamente vai nascer em onde? Em Belém. Então tem vários textos aqui de Miqueias, mesmo eles são proféticos já, pensando num rei ou pensando num salvador. Mas ele sempre termina assim com essa tônica, né, de há restauração, há esperança. Então, graças a Deus, o nosso Deus é rico em misericórdia, né? E tem prazer em nos perdoar. Enfim, era isso por hoje. Bom.